Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área. Episódio... Não tem número esse episódio. Porque esse é o episódio da ressaca. Episódio da virada? Esse episódio é o da virada. De gente que vem virado pro trabalho. Isso aí. E o personagem gosta dessas viradas na vida. Principalmente as noturnas. Opa, pensei que tu ia falar do Gabardo. Não, Gabardo dorme cedo. Não, mas, já dormiu muito cedo, mas assim, cedo da manhã. Hoje ele dorme cedo da noite. Cedo da noite, acordo cedo, mas acordando de madrugada ainda de vez em quando. Né? Eu e o Gabardo, nós somos contemporâneos. Já compartilhamos de alguns momentos noturnos. Sim. Mas na juventude, eu tinha cabelo, o Gabardo era um cara, era um guri. Começando a carreira. Tudo bem, Gabardo? Tudo bem, Léo? Boa tarde. Boa tarde não, né? Bom dia, boa noite. Bom dia, vale tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro horário que você estiver acompanhando, né? É um prazer estar aqui, estreando aqui no Deu Liga, com vocês, Castilhos, Walter. Muito obrigado pelo convite. E a gente trouxe o Gabardo aqui, Walter, porque a gente vai falar de um personagem que o Gabardo, a gente é contemporâneo de reportagem. Começou em 95, né, Gabardo? 94. 94, eu comecei em 96. Uhum. Então a gente acompanhou, a gente viu o surgimento do Ronaldinho. E o Gabardo viu o surgimento do Ronaldinho, o Gabardo acompanhou o Ronaldinho na seleção, lá em Barcelona e também na estada dele no Paraguai. Aquele período que ele viveu no Paraguai. Não por desejo próprio, mas... Sabe que eu colocaria assim, Léo, 3 momentos em que eu acompanhei presencialmente coisas muito importantes da vida do Ronaldinho, né? Você acompanhou também o surgimento dele, a promoção dele ao grupo principal do Grêmio, aqueles treinos nas categorias de base, mas assim, eu acompanhei em 1999, lá em Ciudad del Este, estava lá, aquele surgimento dele na seleção brasileira, na Copa América, com aquele balãozinho contra a Venezuela, com o Luxemburgo como técnico da seleção brasileira. Em 2004, em Barcelona, numa entrevista de 1 hora dentro do Camp Nou, um pouco antes dele ser eleito pela primeira vez como o melhor jogador de futebol do mundo pela FIFA. Em 2020, com um episódio que foi muito triste, né, mas que fez parte também da vida do Ronaldinho, que foi a prisão lá no Paraguai. No meio da pandemia, né? No início da pandemia. Eu lembro que quando eu cheguei, depois a gente pode falar muito sobre isso, né? Quando eu cheguei em Assunção para fazer a cobertura da prisão dele, logo que eu cheguei foi registrado o primeiro caso aqui no Rio Grande do Sul, de Covid, né? Primeiro caso de Covid no Rio Grande do Sul. E aí depois ele teve preso lá, e quando foi para a prisão domiciliar já tinha fechado tudo, tinha parado tudo, já no mundo inteiro, e no Paraguai também tinha fechado tudo, e ele tinha que ir para algum lugar, para a prisão domiciliar. E ele foi para um hotel que estava fechado por causa da Covid, e o hotel foi aberto somente para ele, para o irmão dele, para o Assis e para um funcionário da família. Então ficaram os 3 lá num hotel durante praticamente 5 meses. Um hotel que foi aberto e funcionou só para os 3, para completar o período lá de prisão domiciliar no Paraguai. Espetáculo, né? Essas histórias que nós vamos contar, Castilhos. O Castilho não chegou a ver o Ronaldinho jogar, né? Não, no Grêmio. Não vi. O que eu vi foi a parte até final da carreira dele já. Acompanhei bem. Mas para mim, dentro de campo, assim, a primeira memória afetiva até com essa questão do Ronaldinho foi o jogo de 2011, da despedida dele do Olímpico, o jogo que ele volta, que ele vem pro Olímpico jogar contra o Grêmio, pelo Flamengo ainda, que tem toda aquela questão da torcida... Atirando dinheiro. O dinheiro foi o de menos que eles atiraram naquele dia lá. Cara, algumas coisas bem pesadas. Teve garfo, teve de tudo sendo atirado em direção ao ônibus do Flamengo. Eu peguei, como gremista, eu peguei aquela parte legal do Ronaldinho, assim, na seleção brasileira, quando todo mundo falava dele. E dava um orgulho de ver que ele tinha saído daqui, né? Só que daí depois aconteceu esse problema na relação, assim, e aí até hoje, sei lá, é difícil pensar nele, assim, como uma parte do Grêmio também, é uma relação bem conturbada, assim, tem muita gente, muito gremista que não fala nem o nome dele até hoje. Mas, sei lá, eu não tenho esse rancor aí, mas a lembrança que eu tenho é essa de 2011 mesmo, muito forte. Chegou a entrevistar? Não cheguei a entrevistar o Ronaldinho, mas eu acompanhava o teu trabalho, o trabalho do Gabardo no início da carreira do Ronaldinho.
comecei um pouco depois de vocês, né? Mas já acompanhava, aprendi Quando muito tu chegava com vocês da segunda série eles. do primeiro grau, tu pegava Não, 0 tá um hora e pouquinho mais ouvia a adiante. Bandeirantes, Isso, a Guaíba isso. para ouvir o Gabardo. Camisa 10 ali, que o Gabardo participava na Bandeirantes. Acompanhava tudo isso. Rogério Amaral? Rogério Amaral. Rogério Amaral. Entre 95 e 98. Era um bom programa. Vamos chamar o nosso índice, Vamos porque lá. o papo vai ser bom. O papo vai ser bom porque o personagem ajuda. O índice, por favor. Qual o tamanho do Ronaldinho no futebol? O pós-carreira dele e a relação dele com o Grêmio. O tamanho dele no futebol. Eu tenho, para mim, que o Ronaldinho, se ele tivesse seguido naquela toada de 2004, 2005, não tivesse parado de jogar em 2006, porque o Ronaldinho se aposentou em 2006, né? Depois ele ficou se divertindo com o futebol. Ele teria sido o cara que estaria na mesma galeria do Pelé, do Maradona. Para mim, dos que surgiram, ele era o mais completo. Ele tinha tudo. Eu acho que sim, Léo. Foi o que de mais fantástico eu vi em termos de jogador de futebol foi o Ronaldinho. Porque ele conseguia... Estava vendo uma entrevista esses dias do Alex falando sobre o Djalminha e falando sobre o Ronaldinho. O Alex falou um negócio muito interessante. O Ronaldinho tinha e tem ainda uma técnica fantástica. Mas outros jogadores também têm essa técnica fantástica. Só que o Ronaldinho, além da técnica, ele tinha uma outra característica que era, neste período do auge dele, uma força física impressionante, né? Então o Alex estava falando assim, o Djalminha poderia fazer uma jogada que o Ronaldinho fez, mas ele não conseguia sustentar no corpo uma arrancada de 50 metros como o Ronaldinho fazia, e ele passava por cima de quem ele queria e ninguém segurava ele. O Alex, acho que nessa entrevista, conta aquele drible do Ronaldinho, que ele dá 3 balõezinhos. O Alex diz, eu não consigo fazer aquilo, não é porque me falta habilidade. No segundo balãozinho, a minha coxa já está queimando, e o Ronaldinho conseguia fazer isso com a maior tranquilidade. Sabe que no tempo em que a gente jogava no Grêmio, logo que ele surge ali, ele tinha dificuldade para comprar a calça. Porque a roupa, a parte de cima, era o tamanho normal, mas a calça, se ela fechava no cos, não entrava na coxa. E assim, era uma dificuldade, porque fisicamente ele era muito privilegiado, né, Gabriel? Sim. E aí, Léo, o Ronaldinho foi um jogador, né, de 2 Copas do Mundo. 2002, onde foi campeão, e 2006, onde já não estava mais, aquela seleção se tinha muita expectativa e não ganhou. Bom, 2010, ele poderia ter sido convocado, mas já tinha entrado numa fase de decadência da carreira, e ainda assim depois ele ganhou uma Libertadores pelo Atlético Mineiro. E 2014, até os 45 do segundo tempo, se pensava que ele poderia ser convocado pelo Filipão, não foi convocado. Vejam só, o Ronaldinho jogou apenas 2 Copas do Mundo. Ele poderia ter jogado 4, 5 Copas do Mundo. Só que chegou ali um momento, justamente quando ele tinha 26, 27 anos, 2006, 2007, ele é de 1980, que o corpo começou a cobrar o estilo de vida dele, né? E fisicamente ele já não conseguiu mais dar aquela mesma resposta. Ele poderia ter ganho umas 4, 5 bolas de ouro. Ele era um jogador fantástico e ainda assim, sem o vigor físico que ele teve em outros momentos da carreira, ganhou uma Libertadores pelo Atlético Mineiro, jogou muito bem em outros clubes também. Mas tudo isso que a gente fala e que até certo ponto a gente lamenta, poderia ter sido mais. Mas eu não vejo, conhecendo assim o Ronaldinho, ele nem um pouco triste por causa disso. Ele viveu e ele vive a vida que ele quer, que ele quis. Não vejo nele arrependimento. Conquistou muita coisa e aproveitou a vida e continua aproveitando a vida da maneira que ele quer. E ele é feliz dessa maneira. Então, É que fica o sentimento de quem gosta de futebol que queria ter visto mais o ápice do Ronaldinho, claro, né? Ele jogando naquele nível por mais tempo. Mas isso também é uma cobrança muito externa que se faz porque a gente olha as maiores referências, o Pelé, o Ronaldinho, o Ronaldo, na verdade, né? O Cristiano Ronaldo, o Messi, a gente quer que jogadores que tenham essa qualidade, eles joguem nesse nível máximo de tempo possível. Mas eu acho que o Ronaldinho disse, olha, eu fiz o que eu já tinha que fazer aqui, vou seguir jogando porque ainda posso ser competitivo, não naquele nível, e vou aproveitar a vida. Acho que a gente fala às vezes de saúde mental, e acho que é um bom caso o Ronaldinho, assim. Ele entendeu até onde ele podia ter aquela vida para ser o melhor do mundo, e a partir do momento em que ele disse, olha, essa vida de ser melhor do mundo eu não quero mais para mim. Posso ainda ser competitivo?
posso, mas aquele Ronaldinho eu nunca mais vou ser. Mas acho que ele nunca foi, né, Castilhos? Ele nunca foi. O Triste, Ronaldinho... tu diz, Não, triste ele nunca foi. A gente entrevistou o Ronaldinho com 18 anos. O Ronaldinho era alegria. Ah, Ele era alegria. Chegava... Ele tinha um... O Ronaldinho, quando ele sobe, tinha uma revenda em Osório que patrocinava ele. Ele tinha um Palio aham. da Juvesa. E o carro tinha o logotipo da Juvesa no capô. Era muito louco. E ele chegava com aquele Palio, som alto, sempre alegre, né, já patrocinado pela Nike. Tinha uma camiseta amarela que a Nike lança, que tem um sorrisão aqui na frente, o símbolo da Nike. Ele sempre foi um cara pra cima. Mas o ponto é que o Ronaldinho, ele nunca foi Messi e Cristiano Ronaldo. Ele sempre, desde os tempos de Grêmio, o Ronaldinho era assíduo, já jogando no Grêmio. Ele sobe no Grêmio em 98 com o Lazzaroni, com 17 para 18. É. Ele faz 18 já no profissional. Ele é de 20 de março de 80. Uhum. Ele sobe em janeiro de 80. Ele era assíduo, habitué do Chalaça. Uhum. E era o cara que comandava a tropa ali da gurizada. Então ele sempre gostou disso. A vida dele sempre foi pagode, sempre foi o churrasco, a família dele é dessa veia. Ele nunca foi o Cristiano Ronaldo e o Messi. Não, e talvez, assim, Castilhos, o que o Walter falou, a gente tem que analisar isso. A gente falou, eu falei aqui, né? O Ronaldo poderia ter vencido a bola de ouro outras vezes, poderia ter disputado 4, 5 Copas do Mundo, mas será que ele teria conseguido isso infeliz, né? Sem deixar de fazer as coisas que ele gosta de fazer? Acho que a gente tem que parar para pensar nisso também. Vamos trancar o Ronaldinho, ele não vai tomar cerveja, ele não vai churrasco, ele vai ficar treinando, vai terminar o jogo, vai terminar o treino, ele vai ficar fazendo recuperação, não tem pagode, não tem nada. Será que ele conseguiria viver assim? Né? Eu acho até meio injusto a gente tirar essas coisas que a gente considera negativas na vida e imaginar um jogador perfeito sem nenhum problema, desgaste mental, sabe? Porque não é assim que a gente vive, né? A gente poderia imaginar, por exemplo, eu poderia ser um baita jornalista, poderia conhecer outros assuntos se eu chegasse em casa, depois do meu turno de trabalho, e começasse a acompanhar, sei lá, NBA, que eu não vejo tanto. Eu poderia ser um jornalista mais completo. Só que daí eu ia ser um pai pior, eu ia ser, sei lá, um filho pior, um irmão pior. Sim. Eu não teria outras vivências. Aquela alegria que ele traz, que tu fala da roda de samba, isso daí acaba influenciando o estilo dele dentro de campo também, né? Era um futebol alegre, É né? um futebol alegre que a gente vê. O futebol em campo era a personalidade dele. É exatamente isso. A gente não pode tirar essa parte da personalidade. É claro que a gente fica imaginando o que aconteceria, né? Mas eu acho meio injusto quando acontece. O Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista, agora, questão de 1 mês, 2 meses atrás. E o Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador bilionário, né? Só que o Cristiano Ronaldo, ele vive para isso. Ele se desafia e ele se tornou um jogador melhor. Hoje ele é um cara que está no nível do Ronaldinho Gaúcho. O Messi vive futebol. Ele nasceu para jogar futebol e ele respira futebol. A vida dele é o futebol. Tu não vê o Messi envolvido em nada, tu não vê o Messi na noite, é quando tá numa festa com a esposa. São perfis, tu não pode fazer com que o Ronaldinho seja essa pessoa. Porque ele nunca foi. O ambiente em que ele cresceu, o ambiente em que ele se formou, não é o mesmo que esses outros jogadores tiveram. O Rodrigo Oliveira foi para lá fazer matéria sobre o Suárez e ele, a relação lá nos Estados Unidos até. Falou que agora ele está começando a aproveitar a vida. O que é? Ver jogo de basquete, jogo de NFL e, sei lá, shows do Coldplay, essas coisas. Então, é um jeito diferente de aproveitar a vida, né? O Ronaldo, na época de jogador, ele vivia na Restinga. Porque, assim, a história da família do Ronaldo, eles são da Vila Nova. E aí tem toda a história que todo mundo já sabe. O Assis é levado para jogar no Torino, com 16 anos. E o Assis faz 15 dias de treino no Torino e tinha um atacante no Torino, um austríaco, Polster. Isso aí. Tony Polster. Jogou a Copa de 90. E aí o Polster disse, o que é isso, esse guri? Esse guri não sai mais daqui. Porque o Assis e o Cláudio Distmann, né, simpático, querido, né, um cara muito bom de lidar, o Distmann, figuraça. Um beijo pra ele. O Distmann falava alemão e foi mandado pra lá e o Distmann entrevistou o Polster. E o Distmann me contou essa história. E o Polster disse, não, ele não sai mais daqui, ele foi toda a linha de fundo e cruzou a bola na minha cabeça. Pelo amor de Deus, ninguém faz isso. E aí surge o nome do Assis, vira noticiário na época, que o jogador foi levado na revelia do Grêmio. Aí o Grêmio traz o Assis, renova o contrato do Assis com 16 anos na época. Dá uma casa pro Assis, que é a casa que o Ronaldinho cresceu, que é no Guarujá. E aí tem a velha história do pai do Assis, do Ronaldinho, que cuidava do estacionamento do Olímpico, e os caras diziam, o Assis, não.
Você não sabe o outro que eu tenho lá em casa. Então, desde os 7 anos, você ouve falar do Ronaldinho. Quando ele começa a treinar com os profissionais, começa a aparecer em alguns centros com 15, 16, ele confirma tudo. Então, o Ronaldinho, desde os 7 anos, ele vive com essa expectativa. Quando chegou com 26, ele disse, cara, eu tô 20 anos nessa pressão. Eu não quero mais. Ele encheu o saco, foi curtir a vida. Que ele nunca deixou de curtir. Lá em Barcelona, eu já sabia da história, que tinha uma colega nossa, que tinha uma amiga que morava em Barcelona, e ela frequentava esse lugar. O Ronaldinho tinha um bar, que era até perto do bairro da Barceloneta ali, perto do Porto Novo ali, que o Ronaldinho pegou para ele. Era um bar de brasileiro, já tinha os instrumentos, já tinha um palco, e ele ia para lá e ele virava à noite. E a festa continuava, saía do bar às 5h30, 6 horas, na casa dele. E ele seguiu levando a vida assim no Barcelona. Só que chegou um momento em que ele não conseguiu competir em alto nível. E aí uma pessoa que era muito próxima do Ronaldinho na época que eu conheci lá em Barcelona, disse, cara, um dia eu fui jantar com ele, ele foi xingado. E ele disse, não dá mais pra mim aqui. Tudo que eu fiz pra eles, toda a alegria que eu dei pra eles, tudo que eu entreguei, agora que eu tô numa má fase, eles estão me cobrando. Mas as pessoas cobravam porque aquele estilo de vida já não combinava mais. Tudo que ele fazia fora já afetava o campo. E ele começou a ser cobrado. Aí ele vai pro Milan. E ele não vai mal no Milan, né, Valtinho? Não vai mal. Não é o Ronaldinho, mas faz os seus gols, tem os seus lances. Mas o mais fantástico, que é o que o Gabardo falou, ele ainda ganhou uma Libertadores com o Atlético. E esses caras... E bem, né? E bem, que são desse nível, assim, tu vê... Tipo o Ronaldo, quando volta pro Corinthians, mesmo tão acima do peso, fazendo a diferença pela técnica que tem. O Romário jogando aos 40 anos para chegar aos 1000 gols e fazendo gol, apesar da idade, da pouca mobilidade. Tu vê quando esses jogadores têm uma limitação física pela idade ou pelo padrão de vida que eles levaram, e mesmo assim eles conseguem encontrar soluções técnicas que compensam a falta de físico deles. E isso tu vê muito claro no fim da carreira do Romário, no Ronaldo no Corinthians, e no Ronaldinho jogando no Atlético Mineiro. Tanto é que o Ronaldinho hoje vive de eventos. É um Globetrotter. Ele organiza jogos. Tanto mundo no inteiro. sentido de viajar o mundo inteiro, Sim. como no sentido de brincar com a bola, né? E em qualquer lugar que ele chega, ele arrasta multidões, né? Onde ele chega é uma mobilização. O carisma dele é impressionante, né? O carisma dele é um negócio fantástico. No Atlético, Gabardo, tem uma história que eu vi num podcast do Alexandro, o Alec Gol. Né? Deixou muitas marcas aqui em Porto Alegre, 50 gols pelo Inter, né? Pô, um cara, 2 deles no Mundial. 2 deles contra o... No jogo da decisão terceiro lugar. É verdade. É o que chamavam de artilheiro dos gols inúteis, né? Mas isso vocês estão dizendo. Chamavam, fui eu. Enfim, o Alexandre e o Jô era muito próximo do Ronaldinho, né? E aí o Jô chega, quem conhece lá o CT do Atlético, tem a parte do vestiário e desce uma escada para ir pro campo de treino. E aí os jogadores estão sentados ali, o Jô chega assim, hoje o homem veio direto. Vamos ficar esperto que hoje o homem não tá bem. Vamos ficar de olho porque... Né? E aí diz que o Alexandre ficou sentado na escada. Quando ele passar, eu já encosto nele, né? Que a cara do Ronaldinho não tava uma cara boa. E aí o Alexandre tá daí, o Ronaldinho passa correndo pela escada, opa, e tem uma bola parada e ele, assim, cara, ele faz um malabarismo com a bola parada, ele toca ela, vem com o calcanhar, ela vem por cima dele, ele faz uma embaixadinha, bata aqui, bota no peito e dá um chute. Aí eu olhei pro Jô e disse assim, como é que ele tá mal? Que mal que ele tá? Eu nunca conseguiria fazer isso. Mas é o Ronaldinho, né? Ele era assim, final de treino no Grêmio, ele ficava treinando os dribles dele no massagista, na caixa de gelo. Aí depois tu via no jogo o drible que ele treinou dando no massagista, no Zezinho, no Limonada. Porque o cara era gênio, né? Era gênio. Avançando aqui, Gabardo, e aí nós temos o pós-carreira do Ronaldinho. Sim. Tem os eventos, tem ele andando pelo mundo. Ele vai comentar a Copa do Mundo, né? Pela Globo. Sim. Já está contratado. Vai ter a Tropa do Bruxo, né? Alguma eu coisa acho que assim. sim. Tá. E que ele é chamado de bruxo por todo mundo, né? Mas tem um momento da carreira que tu acompanhou bem, que é a prisão, que ele tinha... Aí chega a ser anedótico. Ele tinha um passaporte paraguaio falso. Bruxo, não bruxo. Aí não, bruxo. Assim, Léo, você falou há pouco aí, o Ronaldinho hoje, ele vive, a vida dele é eventos pelo mundo, ele é um cara, por tudo que ele representa, não só pelo que ele foi como jogador de futebol, mas também por ser uma figura muito carismática, ele tem uma agenda muito cheia, né? Então ele
pode estar numa semana inaugurando um estádio no Cazaquistão, com um cachê altíssimo. Na outra semana ele está nos Estados Unidos e na outra... Ele não teve na ONU esses dias? Sim. Foi isso? Então, bom, Teve na ele ONU. foi lá em março de 2020, convidado para um evento no Paraguai. Um era numa ONG e outro na inauguração de uma casa lá, um local comercial. E aí, na hora que ele e o Assis, irmão dele, chegaram no Paraguai, eles receberam passaportes falsos, adulterados, tá? Que foram providenciados por uma empresária chamada Dália Lopes, que é uma empresária extremamente conhecida no Paraguai, que trabalha, está ali a imagem dela, ó, a misteriosa empresária do caso Ronaldinho, que virou a fugitiva mais procurada do Brasil, do Paraguai. Daqui a pouco eu vou contar a história dela. Ela trabalha, ela tem várias empresas, inclusive no setor aeroportuário, de empresas que prestam serviços para o aeroporto Silvio Pettirossi, né, que é o principal aeroporto do Paraguai. E ela foi a responsável por entregar estes passaportes falsos para o Ronaldinho e para o Assis. Esses 2 passaportes foram entregues pelo Vilmondes Souza Lira, que é uma outra figura central, né, que seria o intermediário que fez a entrega dos 2 passaportes. E tanto a Dália como o Vilmondes, até hoje, quase 6 anos depois, estão foragidos. Vamos lá. Bom, o Ronaldinho e o Assis, eles entram e apresentam os passaportes falsos, e eles garantem que eles não sabiam que o passaporte era falso, é a alegação deles. E alguém, ali algum funcionário do aeroporto, vê a irregularidade, faz um comunicado, e nesse meio tempo, o Ronaldo e o Assis, eles entram com o passaporte falso. Eles vão para o hotel, ficam hospedados no Hotel Sheraton, em Assunção, e no dia seguinte é que a coisa começa a ficar ruim, a investigação começa a ser acelerada, eles prestam um depoimento primeiro no hotel, depois eles são levados para o prédio lá do Ministério Público para prestar depoimento também. E nesse segundo momento, que já é no segundo dia depois da entrada deles no Paraguai, eles já não saem de lá. Eles já são presos, algemados. E tem a imagem disso, né? Tem a imagem disso. Neste exato momento, quando eles são presos, eu recebo a missão de viajar para o Paraguai para fazer a cobertura aqui para a Rádio Gaúcha, para 0 Hora, GZH, RBS TV, para todos os veículos da RBS, da prisão do Ronaldinho. Qual era a investigação? O Ministério Público do Paraguai queria investigar por que eles tinham, não só eles, o passaporte falso, mas tudo que envolvia uma organização criminosa que tinha a participação da Dália Lopes, enfim, de outras pessoas importantes lá do Paraguai, e por que o Ronaldinho e o Assis, né, receberam esses passaportes. Tinha lá uma investigação sobre possibilidade, a gente já está aí vendo ali a imagem na cadeia, daqui a pouco eu vou falar sobre essa cadeia, porque eu entrei nessa cadeia aí. E aí, a investigação inicial era para ver se tinha alguma participação do Ronaldo e do Assis em suposto crime de lavagem de dinheiro. Pegou o telefone celular deles, se apreendeu tudo e reviraram tudo durante esse tempo todo, quase 6 meses detidos no Paraguai, e não encontraram nada. Hoje, nem o Ronaldinho e o Assis, eles não têm nenhuma pendência com a Justiça do Paraguai. Eles pagaram uma multa ao final da investigação pelo uso do passaporte adulterado e deu $110 mil o Assis, $90 mil o Ronaldinho. E deu, acabou, não tem pendência nenhuma com a Justiça Paraguaia, não foi encontrado nada. Assim, tem muita gente que acha que houve um exagero, né, de deixar eles tanto tempo lá presos para fazer uma investigação que não deu em nada. Bom, então eles foram levados durante 32 dias para a Agrupação Especializada da Polícia Nacional do Paraguai, que era um antigo quartel que foi transformado... Que é essa imagem que a gente está na tela, para quem está nos vendo no YouTube. É a parte interna, que foi transformado, tem uma ala lá onde eles ficaram, para receber presos de alta periculosidade, narcotraficantes, e o Ronaldinho e o Assis ficaram lá, né? Não dá nem para dizer que é cela, porque era onde era antigamente ali, nesta ala, não tinha cela como a gente conhece, um lugar pequenininho. Era um dormitório lá, onde eles tinham cada um a sua cama, não precisavam usar... alojamento. Tipo um alojamento, não precisavam usar uniforme de prisioneiro, usavam a roupa que eles tinham, faziam todas as alimentações com comida que vinham de fora do presídio, que seus advogados levavam, funcionários da família Assis Moreira levavam. Então, sob esse ponto de vista, era bem tranquilo. Ficaram 32 dias lá, mas com banheiro coletivo, não tinha banheiro privativo. E com
tava fazendo assim, ó, 40 graus, 45 graus, um calor, cara, um calor. Bom, aí tá, deixa eu contar uma história. Todo dia eu batia a ponta, eu ficava lá na frente, né, desse presídio, onde eles ficaram 32 dias. Aí tinha dia que chegava lá num carro importado, o Gamarra. Entrava lá para visitar o Ronaldinho e o Assis. Aí no outro dia chegava o Roque Santa Cruz. Entrava lá. Mas tudo muito natural assim, né? Aí eu consegui o telefone do diretor do presídio, que é o comissário Blas Pérez. Aí falei com ele, coisa e tal. Aí bati na porta lá e ele veio me atender. Veio até a porta de entrada da cadeia. Me apresentei para ele. Por essa relação que a gente tem com o Ronaldinho, que a gente sempre teve com o Ronaldinho com o Assis, ele me conhece, ele te conhece. Eu falei, comissário, diga lá que o Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, está aqui, eu gostaria muito de falar com ele. Todo mundo estava entrando lá, por que eu não posso entrar também? Eu perguntei, né? E ele foi lá e ele perguntou. Conversou com o Ronaldinho, com o Assis, explicou que eu estava lá. E eles mandaram, depois de 1 hora, responder de maneira muito educada, porque obviamente não queriam dar entrevista, não queriam falar e que não queriam me receber. Bom, eu continuei muito tempo em contato ali nesses dias todos lá com o comissário, o diretor do presídio, ele me mandando as informações. O Ronaldinho, depois a gente pode ver a imagem, todo mundo vai lembrar, né, que ele jogou futsal lá na cadeia. Teve um campeonato, né? Tinha um campeonato interno, ele participou lá e o comissário me mandou as imagens, enfim. Eu fiquei muito próximo assim dele, né? E um dia eu pedi e ele me autorizou a entrar na parte interna do presídio. Eu fiz uma entrevista ao vivo no Hoje nos Esportes da Rádio Gaúcha com o comissário e ele contando todos os detalhes. Nessa cadeira que tu está sentado foi onde o Ronaldinho sentou, onde eu dei as orientações de como funcionam as regras aqui dentro do presídio. Enfim, eles foram muito bem tratados lá. Muito bem, naturalmente por essa característica que eles têm. O Ronaldinho, né, do carisma, acabou se tornando lá uma relação muito animada, com os policiais também, que pediam para tirar fotos, enfim. Bom, depois de 32 dias, eles ganharam a permissão para ir para a prisão domiciliar. Só que aí, já tinha fechado tudo no Paraguai por causa da pandemia. E eles, num primeiro momento, conseguiram uma autorização lá para ir para uma casa que eles apresentaram, mas no fim mudaram de ideia e foram para esse hotel aí, Hotel Palmaroga, na região central de Assunção, no Paraguai. O hotel estava fechado por causa da pandemia. O hotel foi aberto só para o Ronaldinho e o Assis. O Ronaldinho ficou na suíte presidencial e lá eles ficaram mais quase 5 meses neste hotel em prisão domiciliar. O Ronaldinho, o Assis, um funcionário da família que saía para fazer, ele tinha autorização para sair, fazer compras, e mais alguns funcionários que estavam lá para atender eles, né? Eles pagaram essa conta aí que não deve ter saído barata durante todo esse tempo. E aí, depois deste período todo, que deu 171 dias no total, eles foram liberados, sem prova alguma. No fim, pagaram a multa que eu citei aqui. Ah, e tem um detalhe. A fiança para ir para a prisão domiciliar foi um negócio na casa de 8 milhões de reais. Que eles pagaram. E aí depois receberam esse dinheiro de volta, né, apenas descontou, saiu lá o valor da multa final, $110 mil para o Assis, $90 mil para o Ronaldinho, deu $200 mil, descontou, então eles pegaram de volta um dinheiro que eles tinham pago lá para a fiança. E foi assim, né? Se fez uma investigação e a história, assim, ela é, até hoje, a gente não tem uma certeza, uma investigação concreta do que exatamente aconteceu e por que eles ganharam esses passaportes falsos, o que tinha por trás disso. Não precisa, né? No Paraguai, como é do Mercosul, tu entra com a identidade. Pode entrar com a identidade. Foi muito perguntado assim, por que eles usaram o passaporte? Eles dizem que eles não sabiam, achavam que eram passaportes verdadeiros e entraram. Que até tenho dificuldade para acreditar, porque com a experiência de vida deles, né, eles têm que saber que para ter um passaporte em algum país tem que passar por uma série de... O Assis é um cidadão do mundo, né? Enfim, tem que passar por uma série de trâmites burocráticos para você ganhar um passaporte em algum país, mas enfim. Bom, mas não se sabe o que exatamente aconteceu, o que tem por trás disso, e essa história ela tem assim alguns desdobramentos posteriores que são dignos de uma minissérie. O Marcelo Pesce, que era, né, porque foi morto, é o promotor responsável por essa investigação, ele que mandou prender o Ronaldinho, tá ali a imagem dele, é o que está à direita ali com a máscara de gravata vermelha. Ele, 2 anos depois, ele foi executado, morto, em uma emboscada em Cartagena, na Colômbia, onde estava em lua de mel com a sua esposa, que estava grávida.
numa praia particular, onde os criminosos que fizeram a emboscada chegaram de jet ski, desceram ali na areia com as metralhadoras e executaram ele. Ele investigava, depois daquele episódio do Ronaldinho, também o crime organizado. É do Paraguai e muito provavelmente deva ter sido assassinado e executado por causa disso. Só que a Dália Lopes, que eu citei aqui, que é a empresária responsável por levar o Ronaldinho para o Paraguai e o Assis, ela até hoje está desaparecida, ninguém sabe onde ela está. E ela Tá tinha foragida. conexões com o governo, né? Conexões com o governo, muitos negócios no Paraguai, e ela vai, agora em março de 2026, ela vai completar 6 anos foragida. Eu lembro que quando eu cheguei lá, teve uma entrevista coletiva no escritório de advocacia dos advogados da Dália Lopes. Não, ela vai se apresentar amanhã, tá tudo certo, ela vai dar as explicações. Vai fazer 6 anos que ela não aparece, não se sabe onde ela... Tem gente que acha que ela está aqui no Brasil e ela está foragida. Tá ali ela, ali do lado do Ronaldinho. Não se sabe. Então ficou tudo muito mal resolvido, muito mal explicado. A única coisa que a gente sabe é que não encontraram nada sobre o Ronaldinho e o Assis, mas qual é? Acho que é só a ponta no iceberg esse passaporte falso. E pode ter lá muitas outras coisas que não mandaram com as investigações que foram feitas. De uma investigação que não avançou em nada. Não avançou em nada. Nem no Ronaldinho e nem no envolvimento. E as únicas pessoas que foram presas foram o Ronaldinho, o Assis, o cara que entregou os passaportes, o Vilmon de Souza Lira, que fugiu da prisão domiciliar e está foragido até hoje, também não se sabe onde ele está. E ficou nisso. É uma história muito estranha, muito mal contada. Enfim, é um negócio que renderia em algum momento, né? Se faz tanta minissérie, documentário. Essa é uma história que valeria uma boa tentativa de explicação no futuro. É, né? Verdade. O Paraguai tem essas relações mais próximas de governo com alguns personagens mais obscuros, assim, né? O Gabardo já esteve muito no Paraguai, né, Gabardo? Sim. E, enfim, e outra, o advogado da família Assis Moreira, que é o Sérgio Queiroz, gaúcho aqui de Porto Alegre, eu lembro que na época, quando estourou a confusão, ele estava de férias em Paris, né? Com a família de Paris, ele foi direto para Assunção e ficou todo o período lá em Assunção, trabalhando na defesa do Ronaldinho e do Assis. E eu lembro dele ter me contado assim que aconteceram muitas coisas, especialmente no início ali da prisão, como ofertas para fugir por Foz do Iguaçu, pela fronteira, e o Ronaldinho e o Assis foram firmes. Não, nós entramos pela porta da frente, nós vamos sair pela porta da frente, a gente não vai fugir do Paraguai. Senão tu fica foragido o resto da vida, né? Então eles foram firmes assim, né? E chegaram muitas ofertas para eles fugirem, né? Quando ali naqueles primeiros dias ali que estava meio confuso, que eles ainda não tinham sido presos, várias ofertas. Não, pega aqui, tá aqui o carro, vamos lá, vamos sair pela fronteira. Eles, não, a gente vai ficar aqui. Vamos, né, mostrar o que realmente aconteceu. Enfim, basicamente foi isso, de uma história realmente muito confusa. Eu queria saber, para aproveitar que está aqui também, para saber, sei lá, quais foram as principais dificuldades dessa cobertura, porque é uma coisa meio aleatória, né? Imagina, tu tá aqui em Porto Alegre, a pandemia meio que estourando, aí do nada tu pega a tua bolsa... Na prática, o Gabardo está aí há muitos anos na cobertura esportiva, mas não é uma cobertura esportiva, é uma cobertura policial. Exatamente. Eu acho que não passa pela cabeça do repórter o que vai acontecer. Não, eu lembro que quando... Até o Grenal, aquele da Libertadores... 12 de março. Da pancadaria na arena, eu lembro Grenal que eu vi... do fim do mundo. Eu vi lá no Paraguai, pela Fox lá da Argentina, acho que estava transmitindo o jogo, passava no Paraguai, eu vi o Grenal lá no Paraguai. Mas assim, primeiro eu bati ponto todo dia lá na penitenciária, né? Naquela semana que eu fiquei lá, e tinha muitas entrevistas, eu lembro que uma vez eu entrevistei o Marcelo Pesce, que acabou sendo executado, lá no Ministério Público do Paraguai, tinha muita audiência de tentativa de conciliação, tentativa de ida para prisão domiciliar. Eu lembro que eu entrevistei ele lá, tinha muita audiência, aí tinha muita entrevista. Em determinado momento, a família Assis Moreira e o advogado o Sérgio Queiroz apresentaram a possibilidade da ida da prisão domiciliar para uma casa que ficava em outro município. Eu lembro que eu fui lá na casa, um casarão grande. E, enfim, eu rodei bastante por Assunção e pela região metropolitana em uma semana de muito calor mesmo. Isso é março, né? Março de 2020. Foi uma cobertura, assim, bem diferente, mas bem diferente do que a gente está acostumado, né? E a pandemia pegando, né, Gabardo? E essa preocupação, porque a gente não sabia que ia acontecer, não tinha noção, não tinha vacina. Não tinha vacina. E uma coisa
que eu percebi que lá no Paraguai, assim, eu peguei o comecinho, o controle já era bem rígido lá no Paraguai. Eu lembro que para entrar em muitos lugares se já fazia a medição da temperatura, coisa que ainda não era feita aqui em Porto Alegre. Já se tinha um rigor muito grande com a... Verdade, depois tinha as pistolinhas, né? Tinha, E depois esclareceu que não ia resolver grandes coisas também, porque muita gente que estava com Covid não tinha nem febre, então... Sim. Loucura. Não se sabia nada. Era mais um pavor nessa época mesmo, né? Assunción. Primeira vez que eu fui a Assunción, cheguei depois de um vendaval, e aí um colega que estava da equipe de jornalistas da rádio, todo dia na saída do hotel, fiquei uma semana, acho. O Grêmio jogou com o Guarani do Paraguai. E aí na saída tinha um cara com uma banquinha vendendo relógio. Uns relógios bonitos, assim, mas não resistia um banho, né? Prova d'água não resistia um banho. E aí ele me oferecia todo dia. Eu disse, cara, não vou comprar teu relógio assim, mas tu, colega, o gordito de sobreojo, o gordinho de óculos, comprou 9 que vai dar pros amigos. E ele chegou aqui e deu pros amigos, Gabardo. Não sei se tu não ganhou um relógio, Gabardo. Pois é. Eu lembro que agora é um cara que se preocupa com os colegas, né? 9 relógios falsos ele comprou. Eu lembro que naquela época lá, no início da prisão, o que teve de gente importante que entrou na jogada, o presidente da Conmebol tentou interceder, né, para liberar o Ronaldinho, no Paraguai, o presidente da Conmebol é lá no Paraguai, governo brasileiro, muita gente, mas muita, e nada adiantou. Pô, ele ficou lá quase 6 meses preso no Paraguai. Foi muito tempo, né? Claro que a relação do Ronaldo é com uma figura obscura, né, como a Dália, mas também teve uma tentativa do Paraguai de mostrar para o mundo que é um país que está se transformando. Eu acho que sim. Que economicamente o Paraguai é um país que cresceu muito, na América do Sul é o país que mais cresce, se desenvolveu muito, mas tem aquela imagem ainda do país das negociatas, da falsificação, da corrupção. Acredito que o Paraguai tenha aproveitado o episódio do Ronaldinho para mostrar ao mundo que o país estava mudando. E no fim não foi tão assim, né? É porque o resultado final de uma investigação, que eu nem sei como está, acho que mas deve ter terminado, né? Volta e meia eu ainda converso com alguns colegas do Paraguai e acompanho as matérias lá do jornal ABC Color, e não se toca mais muito nesse assunto. Uma vez a cada meio ano sai uma matéria onde está a Dália Lopes, né? Que ela, em determinado momento, o nome dela, acho que deve estar até hoje, ela estava na lista vermelha lá da Interpol, e ela era sempre, nos últimos tempos, considerada a fugitiva número 1 do Paraguai. É que criar um passaporte não é uma dificuldade para ela, já tem todos os caminhos. Já. Talvez todos os passaportes, inclusive, né? Pode ser. Então, possivelmente, ela já não é mais Dália Lopes, né? Enfim. Tem gente que acha que ela está no Brasil aqui. É verdade. E não te duvido, porque a fronteira ali para atravessar é muito simples, né? Estava conversando com o nosso colega Humberto Treze esses dias, inclusive, da guerra que há entre as facções criminosas pelo controle da fronteira com o Paraguai. Essa guerra que a gente viu no Rio de Janeiro, com tudo que aconteceu lá, ela acontece entre PCC e Comando Vermelho na fronteira com o Paraguai para ter o domínio, porque ali é um corredor, né, Mas é uma região que tem muitas mortes duvidosas, assim. Tem uma cidade no Paraguai fronteiriça que tem muito brasileiro que vai lá para estudar medicina também e acaba Pedro Juan sendo Cavalheiro? vítima, enfim, é isso. Então é uma situação bem tensa mesmo por ali. Nós tínhamos um colega que ia muito a Pedro Juan Cavalheiro aqui no Zero Hora. Muito. Eu fui uma vez lá. E fazia reportagem aí, depois de um tempo, já fora do jornal aposentado, ele queria ir de férias lá, porque ele nunca tinha ido de férias, só a trabalho. Sabe que eu tive lá... Não deve ser umas férias muito atraentes. Não. O que tem de legal para fazer lá? Da fronteira com Ponta Porã, e eu tive lá na cobertura do Campeonato Sul-Americano Sub-20, que na época era também classificatório para a Olimpíada, né? Servia como pré-olímpico. É aquele do Lucas Leiva? O do Lucas Leiva foi... Fábio Hockenbach. O do Lucas Leiva foi em 2007. Esse aí. E, enfim, era uma seleção muito forte, né? E eu lembro que tinha... Essa seleção de 2007 era interessante porque ela tinha no gol Cássio, Muriel e Marcelo Groi. O Marcelo Groi foi cortado por lesão. O Muriel começou como titular, mas quem terminou como titular foi o Cássio. No terceiro jogo, acho que o Cássio assumiu a posição. E aí foi até o final. E o Ronaldinho tem
o pré-olímpico de 2000, né? Em que estavam ele e o Alex. E não sei se tu não cobriu Não, aquele esse não, pré-olímpico tava de o André Londrina. O Zé Alberto e o André Silva. Quem cobriu disse que tem final do treino o Alex e o Ronaldinho ficavam batendo falta. Diz que erravam, assim, meia falta. Porque o Alex também é impressionante o que jogava o Alex. Só que o Ronaldinho, como ele mesmo disse, foi tu que trouxesse. Isso. Fisicamente, o Ronaldinho era muito mais privilegiado. Avançando aqui no nosso roteiro, a gente vai entrar num ponto que é mais delicado, Gabriel. Vamos ver. Se tu acha que lá no Paraguai tu estava em Espinhos, esse tema aqui, a relação dele com o Grêmio. E o Ronaldinho já começa a dar sinais de querer uma aproximação com o Grêmio. E eu acho que o Grêmio, apesar de tudo que aconteceu, o Grêmio perde em não explorar a conexão dele com o Ronaldinho Castilhos. Eu não gosto de guardar rancor com as coisas, sabe? Então, pra mim já deu. O Grêmio perde muito em não ter uma figura do tamanho do Ronaldinho, o cara que saiu daqui, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Não pode fazer uma coisa publicitária com ele, não pode lançar uma camisa com ele. Pô, imagina o lançamento de uma camisa com o Ronaldinho, que espetacular, que ia ser a camiseta e ia rodar o mundo, sabe? Esses dias, no Dia das Crianças até, ele publicou uma foto com a camisa do Grêmio tricolor, batendo bola no Olímpico. Essa foto é do Paulo Frank, que nós vamos ver na tela aqui. É uma foto para quem está nos acompanhando no YouTube, quem está nas plataformas de áudio, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, aquela coisa toda, né? Voltinho, quem está no YouTube, te inscreve no canal de GZH, curte. É uma foto feita pelo Paulo Frank, ele tinha 7 anos. E ele botou na inteligência artificial e aparece ele correndo daí. Ficou bem legal o efeito, assim. E é muito triste o Grêmio não poder usar isso daí, né? Aqui ele teve... Ele como embaixador, qualquer lugar que ele vai, põe uma camisa do Grêmio nele. Imagina a marca do Grêmio espalhando pelo mundo. A gente chega em qualquer lugar do mundo, sabe de que cidade tu é? Tu diz, sou de Porto Alegre. Cidade do Ronaldinho. Qualquer lugar. Porque todo mundo conhece o Ronaldinho, né? Eu sempre me esqueço aqui do nome daquele jornal das Charges, o jornal dinamarquês das Charges. Lembra que fez É o Charlie Hebdo? Não. Esse é francês. Esse é francês, é um dinamarquês. Eles fizeram uma charge do Maomé e provocou a ira dos muçulmanos, e as sucursais do jornal começaram a ser atacadas e incendiadas. E esse jornal tinha um correspondente, isso é antes da Copa de 2006, porque aquela Copa era a Copa do Ronaldinho Gaúcho. E o repórter que vivia em Buenos Aires aqui, que era o correspondente da América do Sul, um dia liga para a redação do 0 Hora e diz, preciso de alguém para me ajudar, se apresenta, e para me ajudar a produzir, porque eu não conheço nada, eu estou chegando a Porto Alegre. Eu disse, não, eu vou contigo. Aí ele disse, eu preciso de um fotógrafo, vou contratar um fotógrafo. Daí eu indiquei o Fernando Gomes, que o Fernando tinha acompanhado toda a trajetória do Ronaldinho também. E aí nós recebemos ele, pegamos ele no Holiday Inn, antigo Holiday Inn, e andamos uma tarde toda com ele por Porto Alegre. E aí levei ele no campo do Periquito, onde o Ronaldinho começou. Foi muito engraçado que no final de tarde estava uma luz bonita e ele pediu licença, assim, posso ficar um tempo aqui? Daí ele ficou um tempo, nós deixamos ele lá, pensando. Aí eu voltei assim, por que tu dele assim, cara, isso aqui pra mim, quando eu penso em Brasil, isso aqui é um campo de futebol, árvores na volta. É um campo que tem ainda, né? Ali na Vila Nova, ali, isso. Passa a faixa preta, que eles chamam na Zona Sul. Exato, ele ficou em transe, assim, né? Acho que Eduardo não é Eduardo Prado, eu não lembro o nome daquela rua, é uma que cruza a perimetral. Isso. Mas chamava de faixa preta. A faixa preta é por um lado e a Vicente Monteja, é na Vicente Monteja. Enfim, nós andamos por tudo. Fomos na casa do Ronaldinho na Vila Nova, o Fernando Gomes conhecia. Fomos na casa da Murá, que é na casa do Guarujá. Mostramos a casa atual do Ronaldinho, onde ele morava, que era ali na Cavalhada. Hoje ele não mora mais ali, ele mora num sítio, a caminho da Restinga. E ele disse, eu quero ir no Grêmio. E nós levamos ele no Grêmio. Chegamos no Museu Dona Féia, Matava. Dona Féia, me apresentei, ele quer fazer alguma imagem do Ronaldinho. Ela disse, tem aqui, atrás de um pilar, sem mentira nenhuma, escondido, tinha um azulejo. Com um desenho de um menino, que era o Ronaldinho, fazendo embaixada. Era isso que o Grêmio tinha no Museu do Ronaldinho. E acredito que até hoje seja assim. Então, é uma imagem que tu não explora. Que tu poderia surfar nessa onda do Ronaldinho. Tá na hora de superar isso daí também, faz tempo. Desde 2011 pra cá, aquela vez que ele deixou de vir pra cá pro Flamengo. Tá certo que foi um episódio dolorido pra quase toda a torcida do Grêmio, mas tá bom, né? É que 2010, Antônio Vicente Martins é o vice de futebol. César Cidade Dias, o diretor de futebol, e o César é quem faz toda a negociação, faz toda a aproximação, e o Paulo Odoni presidente. E o Assis dizia que ia fechar, e negociava, e pedia, o Grêmio atendia, e o Grêmio está prestes a fechar. O Davi Coimbra tinha todas as informações na época, e dava, o Grêmio está fechando, está contratando. Nós tínhamos um especial pronto.
de um caderno, a volta Grandes do Ronaldinho. matérias que nunca serão lidas. Grandes matérias que nunca serão lidas. Estava pronto o caderno, era um caderno. Uhum. E aí teve, Dói quando a gente faz grandes matérias que nunca serão lidas. e tem o episódio das caixas de som, né, Gabardo? Sim. Que o Grêmio instala a caixa de som para fazer a festa do Ronaldinho, daqui a pouco o Ronaldinho é anunciado Do Flamengo. no Flamengo. Já teve o episódio de 2001, começo de 2001, que ele sai, aproveitando uma brecha da Lei Pelé. A Lei Pelé ela passa a vigorar na virada de 2000 para 2001, e o contrato do Ronaldinho era de 3 anos. E ele termina em 2000, 31 de dezembro de 2000. E ele aproveita a brecha e se torna um jogador livre. Que ali acho que essa questão da mudança da Lei Pelé tem muito a ver com esse ranço com o Ronaldinho. Porque se fosse talvez uma saída num outro momento, fosse só mais uma saída que se entenderia porque o destino dele era a Europa. Mas o Grêmio fez todo um movimento de que não vendia craques, de que o Dr. Jaime Eduardo Machado era um grande conhecedor da Lei Pelé. Era o maior e o Grêmio conhecedor do Brasil da E Lei o Grêmio Pelé. não sairia de mãos abanando desse negócio. Enfim, o Grêmio foi lá na frente ganhar 5 milhões de dólares. E ali se cria o mecanismo Mas- de solidariedade da FIFA. Sim. Mas é muito pouco pelo que o Ronaldinho representava. Mas acho que a postura do Grêmio na negociação, de achar que estava dono da situação, também ajudou a atritar os ânimos. Quem renova o contrato, Gabardo, que era setorista na época, é o Cacalo. Uhum. E o Ronaldinho tem um contrato que o primeiro ano é 25, o segundo é 35 e o terceiro ano é 45. Na época, o Grêmio tinha contratado com o dinheiro da ISL grandes jogadores. E aquilo machucou o Ronaldinho, porque ele era o craque do time, mas ele ganhava 45 mil. Daqui a pouco vem Astrada, Amato, Zinho, Paulo Nunes, ganhando 10 vezes mais. E eu me lembro que quando o Cláudio Duarte vem pro Grêmio em 99 para salvar o Grêmio no rebaixamento e tal. Acho que foi. Isso. E aí o Cláudio Duarte ia ficar como uma espécie de coordenador. E aí o Grêmio dispensa o Cláudio Duarte. Quando chega a ISL, o Grêmio dispensa o Cláudio Duarte. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado ali porque o setorista no verão, o setorista de Grêmio, o plantão dele era na Social do Olímpico. Porque ele ficava na frente do departamento de futebol, onde tudo acontecia. E o Cláudio Duarte sai magoado, nós começamos a conversar e disse assim, eles vão perder o Ronaldinho. O Ronaldinho e o Assis já tem tudo pronto, eles vão sair de graça. E a gente ia no presidente do Grêmio. E ele dizia, não tem como. José Alberto Guerreiro, não tem como, nós temos o maior especialista em Lei Pelé. E o Grêmio tinha recusado uma proposta do Real Madrid e uma do Leeds, tu lembra, Gabriel, só do fax? Sim. 80 milhões de dólares. Pra época, 80 milhões de dólares. O presidente Guerreiro mostrou o fax, e o Davi fez uma coluna dizendo, eu vi o fax. Era um fax do Leeds United. E o Grêmio recusou do Real Madrid de 25 milhões de dólares. E aí que vem a faixa, nós não vendemos craques. Eu acho que nessa história aí tem 2 episódios, né, que foram citados aqui, que são episódios ruins, né, que deixaram essa relação realmente terrível, né, que é o da saída primeiro em 2001, da maneira como foi explicada, e essa da possibilidade da volta, que acabou não acontecendo, onde o Ronaldinho e o Assis deram esperança para o Grêmio. Né, se tinha certeza que ele voltaria para resgatar aquela imagem, para consertar tudo. E ele foi para o Flamengo, aí a mágoa, a irritação só aumentou. Né? Então estou citando aqui 2 episódios realmente bem desagradáveis. E a dúvida que eu tenho é, primeiro, se vai acontecer um terceiro episódio de tentativa de aproximação. Se acontecer, isso tem que partir do Grêmio. Né? Pro Ronaldinho, essa questão pro Ronaldinho parece muito bem resolvida. Da maneira como é o Ronaldinho. Do mundo, né? Ele, quando fala do Grêmio, fala com carinho, enfim. Publica foto, camisa do Grêmio. Pra ele parece que tá tudo bem, né? Muitas vezes eu vi algumas pessoas falando assim, mas como é que o Ronaldinho faz isso? Como é que ele vai caminhar pro Porto Alegre? Como é que o Ronaldinho vai caminhar em Porto Alegre? Ele vai caminhar em Porto Alegre? Não vai? Por que ele caminharia em Porto Alegre? Então, enfim, para ele parece muito bem resolvida essa questão. O Grêmio, né, que eu acho que em algum momento, se tiver, não sei se vai acontecer isso, mas se acontecer, vem aí uma futura gestão do Grêmio, né, talvez o próximo presidente do Grêmio pense em fazer isso, não sei se pensa, mas se pensar, em tentar fazer algum projeto de marketing que possa aproximar as partes, que se possa usar a figura do Ronaldinho, eu acho que seria interessante. Mas também, se isso acontecer, eu tenho muita dúvida. O Castilho já deu uma opinião aqui, mas eu tenho muita dúvida para saber, de maneira geral, como será a aceitação do torcedor do Grêmio com essa questão. O torcedor que... Vamos lá, o torcedor que tem
40 a mais. Aham. Ele vai sentir. Mas o torcedor que tem 12, 14, 16 anos, que não acompanhou, isso é de 2010. Pra Então o 11 torcedor ali. que tem 16 anos, ele nem era nascido. Faz um O- evento com o Ronaldinho circulando com todo Claro. mundo, dando atenção, E o do jovem- jogando bola, tudo isso passa. Valtinho, o torcedor que é da era do YouTube, ele vê os lances do Ronaldinho no YouTube, ele se encanta. Eu tenho um filho de 12 anos, cara, ele fica encantado vendo o Ronaldinho. Sim. Bota a camisa Passa. do Grêmio no Ronaldinho, ele vai conectar com o time dele. Imagina, Esquece. ele faz um vídeo promocional ele batendo falta na arena, por exemplo. Imagina o Ronaldinho entrando na arena, por dentro do gramado, assim. Na E hora vai sabe, passar um a rancor, força do cara. Ronaldinho é tão grande que tem um amigo nosso que o filho deles começa a acompanhar futebol quando o Ronaldinho tá estraçalhando no Barcelona. E o guri tá querendo virar gremista porque o Ronaldinho jogou no Grêmio. E aí o pai consegue dar toda uma volta na criança, diz, não, teus amiguinhos estão mentindo, o Ronaldinho é colorado, jogou no Inter, não sei o que e tal. E aí convence o guri a ser colorado. Um grande amigo nosso, depois Ah, eu é? conto o nome dele pra vocês. Tá bom. Mas seria inteligente da parte do Grêmio. Claro. Claro. Né, Mas se o conectar. Barcelona usa, por que o Grêmio não vai usar? O Milan deve usar também. Né? O Flamengo ele teve uma passagem mais apagada, mas É. no Atlético ele é um grande ídolo. Pô, né? não, volta e meia ele volta lá. Já vi em mais de um evento lá no A Atlético negociação, ele sai do Flamengo por baixo e aí ele vai jogar no Atlético. O Ronaldo chega muito embaixo no Atlético. Mineiro. Aham, E aí o Calil tem uma conversa com ele, né? Muito séria, do jeito Calil, né? sim. Tu não vai aprontar aqui, tá? Vamos te contratar, mas tu não vai aprontar. Se tu aprontar, eu te mando embora. Foi assim. E o Ronaldinho, claro que o Ronaldinho era o Ronaldinho, mas tu não via ele envolvido em escândalo. Sim. Né? Diz que ele morava numa casa que era um sítio em Nova Lima, na Aham. região da Grande Belo Horizonte. Era agitado o negócio ali. Ah, Tu nunca foi numa festa com o Ronaldinho? nunca fui convidado. É, essa é uma marca. Cara, meus essa é uma pais, mágoa, eu essa é uma digo mágoa isso. que eu tenho. Uma ausência No- no teu currículo? Meu pai trabalhava com comunicação visual, instalando painel, e uma vez ele foi instalar os painéis no sítio do Ronaldinho, na Restinga. E o Ronaldinho convidou eles pra ir na festa que ia ter de noite de inauguração de alguma coisa, e eles foram na festa. Uma memória que eu tenho até hoje, eu com 8 anos em casa com a minha tia, minha irmã, porque meus pais saíram pra ir na festa do Ronaldinho. E eu lembro deles saindo perfumados, assim, caraca, o que vai acontecer, sabe? Eles Agora, estão na festa do Ronaldinho. é um cara espetacular. É um cara, a gente teve... É. Se encontrar o Ronaldinho hoje, ele vai te parar, vai te cumprimentar, porque ele é espetacular. Sim. Ele é um cara, assim, de altíssimo nível, e é isso, de convidar, Isso, é. ele é amigo dos amigos, enfim. O Polga joga no time dele, né? Aham. Aí o Polga tava contando uma das viagens agora pra Serra, nos jogos de evento aqui do time da Gaúcha. O Polga, assim, ele convida o Rafinha, o Diego Souza, tem alguns jogadores. Ele convida 4 ou 5 para esses jogos que, assim, ele quer levar os amigos, mas ele quer levar quem corre e quem possa ganhar. Ele não admite perder. Uhum. Ele é Sim. competitivo. Pô. Enfim. Chá da 5, porque a gente falou demais, por favor. Chazinho. O chazinho hoje vai Ah, bem, hoje hein? vai Pra bem, curar né? a ressaca do ano Esse, novo. esse chá é de camomila, de boldo. É, não, de tudo. Né? De tudo, É de né? Um tudo. mix de chá, um mix Bem de ervas. docinho, né? Tem que ser bem doce esse Bem chá pra doce, ajudar é. a curar a ressaca. É, o pessoal se passou Pô. nessa virada, né? E o chá da 5 é a relação do Ronaldinho com a música. Ele andou gravando um disco, não gravou? Sim, gravou. Cara, ele tem mais de 80 músicas registradas. Como no nome dele, tá? Se foi ele que fez ou não, mas... Que loucura. É. No Eu tempo- acho que a que mais pegou foi aquela que joga o copo pro alto, né? Não é muito meu gosto musical, assim, mas... Quando o cara vai pegar um Uber, alguma coisa, vai numa festa, era que tocava o tempo inteiro, assim. Mas é muito ruim ele cantando, né? Pouco, todo Mas é respeito. que aquilo que a gente já tinha falado aqui, eu me lembro de ter ido na casa dele fazer uma entrevista com ele, na Murá lá. E aí eu olhei embaixo da escada, era um sobrado da casa, era só instrumento musical. Foi muito presente na vida dele. A mãe dele sempre gostou muito de samba. E aí quando ele surge no Grêmio, já tá se afirmando no Grêmio, acho que é 99, a mãe dele era fã da Alcione. A dona Sim. Miguelina era Dona muito Miguel- fã da Sim. Alcione. Ele levou a Alcione no aniversário da mãe, né? Não, ele contratou a Alcione, ele e o Assis contrataram a Alcione. Às 8h15 da manhã, a Alcione toca a porta da casa da Dona Miguelina, a Dona Miguelina abre, acho que é algum entregador, abre, o que eu faço amanhã? É a Alcione. Aí a Alcione toma café da manhã com ela, passa o dia com ela e faz um show à noite. Essa foi sempre uma relação familiar muito sólida, né? A gente estava Sim. falando do Assis, né? Como
o empresário dele durante toda a vida. E o pai, no né? auge, e o pai, né? Porque o Acabou Ronaldinho perde o falecendo. pai muito cedo, né? E durante o auge do Ronaldinho, a assessora de imprensa dele sempre foi a irmã dele, A a Daisy. Daisy. Né? Sempre foi assessora de imprensa de aço, muito competente. Sim. E, então, sempre foi uma relação familiar muito sólida. A Daisy né? trabalhava, eu me lembro da Daisy trabalhando no Grêmio. Trabalhava É. no marketing do Grêmio, né? Sim. Porque ele jogava lá. Aham. E a dona Miguelina, uma figura muito presente. E o Ronaldinho, quando ele jogava já, acho que não estava mais no Grêmio, já estava em Paris, ele cria uma banda. E a banda dele, ele, sei lá, ser dono da banda, né? Investidor, a Samba Tri. Sim. E a Samba Tri, quando ele vai para Barcelona, ele leva o Samba Tri para Barcelona. Aham. E sabe que eu encontrei algumas figuras do Samba Tri lá em Barcelona. O pessoal ficou, o Ronaldinho voltou e o pessoal Sim, ficou. seguiu. O vocalista, por exemplo, ele tocava no bar do Rafinha Alcântara. Olha aí. Rafinha Alcântara tem um bar, o filho do Mazinho, e o cara era. Eu fiquei morando aqui. Ele disse, tem o fulano que mora aqui. E o percussionista da banda é o pai do Rafinha. Olha aí. Rafinha é jogador do Barcelona hoje. O, Que também é Rafael o nome. O grupo o Samba Trio, eu lembro que na programação da Rádio Gaúcha, da véspera da final da Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, o grupo veio aqui no estúdio da Rádio Gaúcha, né? Durante a madrugada, de espera pro jogo, coisa e tal, e o cara do grupo pegou e ligou pro Ronaldinho. 8, 10 horas antes da final, Brasil e Alemanha, e colocou aqui o telefone, e o Ronaldinho respondeu umas 2 ou 3 perguntas no estúdio da Rádio Gaúcha aqui, horas antes da final da Copa do Mundo. Com o Deu pessoal do sorte que o Samba Ronaldinho Trio. atendeu, né? Se fosse o Rivaldo, perdia a entrevista. Valtinho é muito espirituoso. E bandido. Futebol é uma viagem. Mas ele é uma figuraça. O Ronaldo é uma figura. Várias histórias assim dele parar para te atender e de te reconhecer. Sim, né? sim. E o lugar do Ronaldinho, o lugar no mundo do Ronaldinho não é Porto Alegre. Onde, segundo alguns, ele não pode andar pelas ruas, né? Caminhar pelas ruas tranquilamente. Né? É o Rio de Janeiro. Né? Também é uma belíssima escolha, né? Pô, E ele tem uma base no Rio de Janeiro, ele tem casa no Rio de Janeiro, ele vai muito ao Rio de Janeiro. Na Barra da Tijuca. Né? O futevôlei, que ele é apaixonado, hoje a vida do Ronaldinho é muito jogar futevôlei. Ele traz gente do Rio de Janeiro para jogar futevôlei na casa dele aqui. É o Rio de Janeiro. E inclusive o filho dele, né? Acho que vive no Rio de Janeiro. Ele tem um filho que Acho que sim. tentou ser jogador, ou tenta ser jogador, o João, né? Eu acho que tenta ainda. Tenta ainda, né? Acho que sim. E é muito parecido com ele, o menino. E o Rio de Janeiro é o lugar do Ronaldinho, Gabardo. Ele, acho que até é natural, né? Essa escolha. E por tudo que o Rio de Janeiro oferece, as coisas do estilo de vida do Ronaldinho, né? Então não poderia ser diferente. E pelos relatos que eu escuto, assim, de quem convive com o Ronaldinho, né? Ex-jogadores, a casa do Ronaldinho, a Barra da Tijuca, recebe muitos eventos, né? Que tem basicamente futevôlei, churrasco, cerveja e pagode. Tá bom, né? Tá bom, não precisa mais nada. Não mais né? nada. no Rio de Janeiro ainda? É. Pô, com o sol do Rio de Então, Janeiro, uma piscina com futebol, É deu, isso, né? né? Tá Que feita a vida, vida. A gente não olha o Ronaldinho, tu não imagina o Ronaldinho morando em São Paulo, por exemplo. Não, de jeito nenhum. Não. Ele é talhado pra isso, né? É. Eu não condeno o Ronaldinho por aos 26 anos ter dito chega. Eu faria com Cara, 23. já tá rico, já foi o melhor do mundo, já ganhou uma Copa. Patrocinado pela Nike eternamente. Com todo o dinheiro. Jogou no Milan e no Barcelona. E no PSG, só isso, né? E no Flamengo. Né? E o Atlético ainda no final, que é também um clube de massa. É. Então, eu A não... gente pega assim algumas imagens de melhores momentos e lances do Ronaldinho no Grêmio, no Paris Saint-Germain e no Barcelona, no auge dele. Cara, é um negócio que a gente viu com pouquíssimos jogadores de futebol conseguindo entregar o que ele entregou no auge dele. Pouquíssimos. Aquela final de Gauchão em 99, que são 3 jogos, o Inter ganha o primeiro jogo de 1-0, né? E aí eu tô no Olímpico e o Guerrinha era o setorista de Inter pela 0 hora no Beira-Rio. Daí os caras me ligam. Entendi aquele Motorola que abriu o flip, sabe? Era um tijolo, assim. Só repercute aí, porque o Dunga disse aqui que... O Dunga e o Gonçalves disseram aqui que vão pegar o Ronaldinho. Vão pegar o Ronaldinho, claro, o Dunga queria intimidar o Ronaldinho. Aí a gente vai em cima do Ronaldinho e disse, não, pô, o Dunga é meu ídolo. Ele sempre foi malandro. Eu tinha figurinha do Dunga, pô, o Dunga é campeão do mundo, não. Vou querer apertar a mão do Dunga. Chegou no jogo, ali ele acaba com a carreira do Dunga, assim, dá um ponto final, né? Porque ele dribla o Dunga de tudo quanto é jeito, ele dá balãozinho no Dunga.
É. né? E ele ganha aquele Grenal. E depois o Grêmio ganha o Gauchão, né? Também com Sim. uma jogada dele. Mas E o Luxemburgo, que uma vez falou que o Ronaldinho estava gordo, vocês são bom lembrar disso aí na seleção brasileira, colocou o Ronaldinho na reserva. E lembro. aí, pô, no auge do Ronaldinho, todo mundo começou a perguntar, mas o que houve? Aí ele veio que o percentual de gordura do Ronaldinho estava um pouco acima, coisa e tal, deixou ele na reserva. Eu lembro que no jogo seguinte, pelo Grêmio, o Ronaldinho tira a camisa logo depois do jogo para mostrar, né? Baixa o calção. O abdômen dele estava trincado ali, né? E aí fomos conversar, o que houve? Assim, o Assis explicou, ele comeu um galeto com muito sal e aí reteve líquidos. A retenção de líquido é um problema para jogador de futebol, impressionante. Ele teve 11 Grenais pelo Grêmio, 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. E no total ele fez 139 jogos pelo Grêmio com 68 gols. Pô. O único título é o Gauchão que você estava falando de 98 e 99 lá. Sim, que centralmente Aguinaldo no Grêmio. Não tem uma Copa Sul Minas junto? Copa Sul 99. É Copa isso. Sul. Copa isso. Sul, gol do Ah. Ronaldo Alves, que é o jogo que o Márcio Bolzoni briga Sim. com Pô, Isso, em Curitiba? Contra o Paraná Clube, o afinal. Bandeirinha, né? em Curitiba, no Pinheirão. Eu tava nesse jogo. Ah. Eu tava no jogo. Ele atira água no Pá, Bandeirinha saiu. xinga ele derruba o Bandeirinha. É um... É. Ah, cara. E eu perdi um laptop da empresa por causa do Ronaldinho, em 2000. Porque quando estoura o negócio aqui do PSG, eu tava fazendo Grêmio Curitiba pela Copa Sul, Aham. e o pessoal da redação vai no hotel, esse cara ele não vai falar. Aí fiquei fazendo lá no Bourbon, aquele lá da Rua 24 Horas, fiquei esperando. Aí quando ele passou, eu abordei ele parou e disse, não posso falar, não, mas ele disse, não, depois do jogo, mas não tem nada, só isso. Quando eu voltei, tinha um golpista que sentado atrás, ele trocou a mala do laptop, na época era uma malinha preta, ele deixou uma cheia de jornal, e pegou a minha e nunca mais apareceu. Aí depois do jogo eu tive na delegacia registrar queixa. Era 2 da manhã, tava numa delegacia. Pra ouvir não tem nada. Ainda mata o editor. Nunca Valtinho. mais tirou a Opa. mochila das costas também, né? Não? Não, mas na época não era mochila. Na época era uma maletinha, não se usava. Mochila era uma coisa moderna. Enfim. Outros tempos, Castilho. Outros tempos. A gente transmitia pela BBS. O MVP, o cara da rodada. Quem vocês imaginam que é o ídolo do Ronaldinho? Quem? Nem ideia. Não li o roteiro. Não leu o roteiro? Não. Quem tu chutaria? Quem eu chutaria? Eu chutaria que é o Assis, É, né? o Assis. Não, é o tio do Assis. Que também é tio do Ronaldinho, né? Exatamente. Coincidência, né? É. Coincidência. Os gêmeos que nasceram no mesmo ano. Nós tínhamos uma vez um repórter que escreveu os gêmeos que nasceram no mesmo dia. Mas não saiu, o editor pegou antes. O grande ídolo do Ronaldinho era o Miquimba, Miquimba, o tio né? dele. Olha aí. Que dizem, os que conviviam e que viram o Miquimba jogar na Restinga, na Várzea, jogava assim um absurdo, que não virou jogador por os caminhos da vida, por gostar mais desse estilo de vida, de pagode, de festa, mas desde sempre o Ronaldo, a gente entrevistava ele, quem é teu isso? É o meu tio Miquimba, que ele jogava uma enormidade, assim, era uma família de jogadores, né? Certa vez eu tinha um motorista aqui na empresa, o Sérgio, o sonho dele é ter um Corcel, né? E ter uma noite de luxúria e devassidão com a Gretchen. Nunca conseguiu realizar nenhum dos dois sonhos. E ele disse que um dia ele estava vendo um sonho jogo do na cara. Várzea. As pessoas sonham, Castilho. Tu vai condenar o sonho dos outros. Tá começando um novo ano e tu tá condenando o sonho de terceiros. Pô, sonho do cara, Léo. Mas isso era a juventude dele, cara. Depois ele casou, seguiu a vida dele. Mas ele... Era um Corcel GT, aquele com a faixa preta no capô. Bem específico, Bem né? específico. Não era qualquer Corcel. Não, claro. Não era qualquer noite pra Gretchen Não, também. também não era qualquer noite. E ele disse que um dia estava vendo um jogo lá na Zona Sul, lá no Amador, e disse que viu um camisa 10, chuteira bonita, assim, que batia de qualquer jeito na bola. E jogava. Daí quando a bola saiu pro lateral, ele foi pegar a bola, era o Assis. Já com 40 e tantos anos jogando futebol amador. Então é uma família do futebol, né? E o Miquimba era o grande ídolo do Ronaldinho. Assim como o meu grande ídolo é Eduardo Gabardo, Pô, que está aqui conosco nesse primeiro dia do ano. Pô, que legal. Isso aí. E isso mostra porque o Gabardo tem sucesso, porque assim como o Deu Liga, o Gabardo trabalha todos os dias. Isso, o Gabardo não Putz. para. Sabe Eu que o vou- Deu Liga eu vou- não para, Gabardo. eu sei. Deu O Liga ano é uma inteiro. loucura. O ano inteiro. O ano inteiro. E é bom esse programa, hein? É bom, É é bom. bom. Eu vou O botar mapa no da meu- Copa eu vou botar- tira férias, por exemplo. Ah, é? O mapa da Copa tira férias. Por isso que eu prefiro o Deuriga. Daí o Munari vai, o Munari vai para Mar del Plata.
Vai alentar lá nos jogos de verão do Boca, o Bertoncello vai pra Jurerê. Entendi. Eu vou botar no meu currículo depois, que eu participei do programa com o Gabardo. Oh, Obrigado mesmo, eu Gabardo. vou Pô, colocar no meu. uma honra. Tamo cara. junto. Que legal. Não, me convine pros próximos aí que vai ser um prazer. Que legal. Maravilha. Tá começando um novo ano, então, Bora, né? vamos lá. Pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo, um feliz ano novo, que tenha tudo de bom, assim, muito sucesso. Eu acho, o Léo, Castilhos e Walter, que a gente tratou de uma questão aqui que eu acho que em algum momento vai ter que entrar na pauta, num debate, que é esta tentativa de reaproximação de Grêmio e Ronaldinho Gaúcho. Em algum momento isso vai ter que acontecer. Alguém vai ter que dar o pontapé inicial para isso aí. Então acho que a gente tratou aqui de um assunto que eu acho que em algum momento ele vai acontecer. Já prescreveu, né? Já prescreveu, já faz já. 15 anos. Eu quase. acho assim que tem que começar. Primeira coisa que tem que começar é um processo de convencimento àqueles mais radicais que naturalmente serão contra essa ideia. Né? Se começar a andar isso aí, eu acho que tem chance de avançar. Vamos ver. Vamos lá, tomara. Vamos trabalhar para isso, Gabardo. Vamos Colunas e trabalhar pra colunas. isso. Eu Colunas acho e colunas. que é uma boa ideia. Quem tá trabalhando muito, Gabardo, Ah. já na virada do ano é a Janaína Willi, nossa editora. Ah, Comanda tudo em Santa Maria Chefe. e arredores. Ela é a comandante lá. Mas não tá Então em vamos- ritmo de ano então- novo, né? Ela ainda tá em ritmo de... Não, é que pra Janaína Willi todo dia é uma segunda-feira. Mesmo os domingos pra ela são uma segunda-feira. então vamos Espírito obedecer. germânico, né? De trabalho, de abnegação. A técnica de edição de áudio é do Leandro Carvalho, outro craque. E a sonoplastia do mito, a lenda, Paulo Fraga. Esse é um guerreiro, né? Esse é um bom. guerreiro. Esse é bom. Siga o Deu Liga, nossa plataforma de áudio preferida. Ative o sininho, deixe as 5 estrelas e não deixe de compartilhar. Para quem está no YouTube, se inscreve no canal de GZH, curte, compartilha. O canal do Gabardo. Por favor. Vamos lá, Gabardo. Entre por lá favor. que tem vídeo. Também lá não para nunca. Não tem para vídeo nunca. todos os dias, de segunda a segunda, com informações da dupla Grenal. Canal do Gabardo. Canal no- do Gabardo. no YouTube/canal do Gabardo. Canal do Gabardo, isso aí. Já Simplesinho. procura ali. Se inscreva, deixe o like e ative as notificações. Ativa as notificações. Ah. Eu acompanho sempre. Eu não perco um vídeo do canal do Gabardo, assim como não perco nada que é publicado sobre futebol internacional. Cadê o Torrealba falando nisso? Tá no Então, tá de Chile? folguinha. Ano novo, né? Tá no Folguinha. Chile, é Ano maravilha. novo. A gente falou da ressaca e tal, né? O Torrealba, não, mas o Torrealba não tem ressaca porque ele vai emendando. Ele vai emendando. Ah, que sacanagem. E assim nós vamos para mais um ano. Feliz ano novo, tudo de bom. Não nos deixem só. Um abraço e até a semana que vem. Ou nunca mais também, depois de tudo que a gente falou aqui. Valeu. Tchau.